É uma satisfação, mais uma vez, participar da Expo Catadores, né? Esse evento que é muito até emocionante, né? Com a organização dos catadores para promover esse evento e dar uma oportunidade para a gente falar um pouco sobre as ações do governo federal. Então, mais uma vez, reforçando aqui o Fernando, quero agradecer aqui a oportunidade de participar dessa mesa aqui para a gente discutir e conversar um pouquinho, né? Bom, eu sou do Ministério do Meio Ambiente, o departamento que eu trabalho é o departamento do Silvano, que provavelmente falou aqui nos outros dias. A gente trabalha com a Política Nacional de Resíduos, né? E o Ministério do Meio Ambiente trabalha em conjunto com a Secretaria-Geral no CIISC, que foi o que o Fernando apresentou aqui agora. Então, muitas coisas que eu vou apresentar, ele está um pouco até repetitivo, vou passar um pouquinho, porque o Fernando já adiantou aqui muitas coisas. Bom, vou falar aqui um pouquinho. É claro que essa imagem aqui, a gente quer mudar isso aqui, né? Eu acho que a gente tem muitos colegas ainda, muitos catadores que trabalham ainda nessa situação. E com essa pressão da lei de encerrar os lixões até 2014, a gente tem uma tarefa muito a ser perseguida, que é dar uma oportunidade para essas pessoas que vão sair desses lixões e precisam de um lugar para trabalhar, né? Afinal, elas vão perder a sua renda. Então, é um grande desafio que o CIISC vai trabalhar agora nesse ano. Um dos grupos de trabalho é sobre isso. E a gente tem uma série de oportunidades paralelas que provavelmente já foi falado aqui nos outros dias, mas vale a pena reforçar. Trouxe aqui um número, né? Esse aqui é a coleta seletiva nos municípios. O azulzinho são os municípios que têm coleta seletiva. Um gráfico aí mostra que em percentual, né, de número de municípios, 20% dos municípios disseram aí nas pesquisas que tem programas de coleta seletiva. Só que isso representa eles só reciclam 2% dos resíduos. Então, quer dizer, é um número pequeno ainda, né? Então, ainda tem muita frente aí para trabalhar, muito espaço para trabalhar com essa coleta seletiva, né? Tem ainda, tem que fazer parceria com as prefeituras. E aí, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele, no diagnóstico, apontou mais ou menos o número de 600 mil catadores. Eu sei que o movimento fala que esse número é de 800 a 1 milhão. Bem, provavelmente a gente tem que conhecer esse número certo, né? Mas digamos que sejam 600 mil, né? Vamos considerar. A gente tem um número também de 35 mil organizados. Então, quer dizer, ainda tem muita gente que trabalha isolada, que não trabalha em cooperativa, e a gente tem essa necessidade de se organizar, como o próprio Fernando falou. E a gente estima que mais ou menos 30% estão na extrema pobreza, ou seja, que a renda familiar, a renda por pessoa não passa de R$70 por mês. Então, tem muita gente precisando de ajuda aí, né? E aí, esse número eu acho interessante, eu vou mostrar só de uma forma diferente do Fernando, que é o seguinte: esse número aqui de latinha de alumínio, de garrafa PET, isso aqui vem das empresas. Então, significa o seguinte: o país é campeão de reciclagem de latinhas de alumínio, de PET, de vidro, de papel. Ué, mas como é que chega então esse material lá, se das prefeituras são só 2% dos resíduos? Então, provavelmente esse número aí seja fruto da ação de vocês, que muita gente que ainda trabalha na informalidade. Então, aqui faz do país o campeão de reciclagem de certos tipos de material. Isso aqui mostra justamente que as prefeituras precisam desenvolver seus programas de coleta seletiva, mas que os catadores já estão fazendo isso de maneira informal. Vou passar rapidamente isso aqui, porque o Fernando já falou do histórico, né, das discussões aqui, acho que vocês também já sabem, né? Como começou essa história dentro do governo federal, a lei de resíduos que começou a ser discutida em 89, né, demorou 21 anos, nossa mãe, né, muito tempo. E aí, olhando um pouco o porquê do decreto, né, do Procatador, olhando só para o decreto, a gente em 2010 estava fazendo a contabilidade assim, de quanto o governo federal tinha disponibilizado para os catadores no período de 2007 a 2010. Inclusive, isso foi apresentado até na Expo de 2010. Foram disponibilizados nesse período cerca de 282 milhões
por todos os componentes do CISC, né, que o Fernando já falou, Petrobras, BNDES, os ministérios, enfim. E basicamente era para infraestrutura, ou seja, galpões, né, caminhões e tudo, assistência técnica e cooperação, Cataforte, né, e fortalecimento organizacional das cooperativas e educação profissional. Com isso, foi gerada aquela flor ali que o Fernando já falou, de ações, então, que a gente poderia integrar do governo federal. O que a gente notou na época? Olha, as instituições, às vezes, não se conversavam, né? E, às vezes, um tem um pouco de dinheiro, o outro tem um pouquinho mais. A gente junta, faz aquela vaquinha e faz uma ação bem melhor, entendeu? Consegue apoiar muito mais cooperativas. Então, esse foi o espírito desse programa Procatador. É juntar o esforço de várias entidades, vários órgãos, para que a gente conseguisse fazer algo maior. E assim, ó, você paga uma coisa, você paga caminhão, ele paga galpão, e assim vai. Ele dá assistência técnica, tem dinheiro. Então, a gente juntar para que mais cooperativas pudessem entrar, né, pudessem ser atendidas e que pudessem ser atendidas em vários aspectos, né? Antes muitas coisas eram repetidas, às vezes todo mundo tinha boa vontade, né, mas não tinha aquele tempo para conversar. Então, esse decreto ele reestruturou o CISC, ou seja, botou todo mundo para conversar e além disso tentou fazer esse espírito de juntar as ações. E a ideia central, o que era? Não sei se vocês já viram, né, esse estudo, provavelmente sim. O MDS contratou esse estudo ao Pangeia de classificação de níveis de cooperativas. Então, a cooperativa nível 4 é aquela que, às vezes, não tem nem um teto para trabalhar. O pessoal só está junto, né, só está na vontade. Mas ainda falta muita coisa ainda para crescer. E a cooperativa nível 1 é aquela que já está ao máximo, assim, já está com as suas redes de comercialização, já tem seu galpão, é o melhor dos mundos, né? Então, todo mundo, a gente também quer que todo mundo chegue a esse nível ótimo, né, de trabalho. Então, esse programa tem que visar isso, todo mundo chegando no nível 1. E aí, também, esse aqui o Fernando já falou, que é mais ou menos esse caminhar do nível 1 para o ótimo, né? Que são os catadores organizados, né? Ou seja, os isolados, que precisam se organizar. E, infelizmente, a gente é o maior número ainda. Se 600 mil são estimados, só 30 mil são organizados. Então, quer dizer, tem 570 mil pessoas estimadas aí que estão isoladas. Então, a gente precisa ter essa organização para conseguir prestar esse serviço para a prefeitura, para conseguir ter acesso aos programas. Não tem jeito. Bom, e aqui tem uns exemplos de editais que a gente já tentou fazer isso que eu falei para vocês, que é juntar algumas ações, né? Por exemplo, esse edital da FBB, BNDES, Petrobras, cada um tinha uma ação, né? E juntou o dinheiro de todo mundo para fazer esse edital da logística. Os editais do Ministério do Trabalho, eles estão focando áreas, né, que os outros programas de infraestrutura e tal vão trabalhar. O edital da Funasa também é a mesma coisa. E tem ainda a possibilidade de adesão dos estados e municípios, que ainda a gente tem que começar a tratar essa questão, né? Tentar buscar os estados e os municípios para ver se eles replicam a mesma coisa, entendeu? Para ver se eles fazem também essas ações dos estados e municípios. A gente precisa conquistar eles com esse programa. E é uma outra tarefa do CISC que a gente focar isso esse ano, tentar trazer os estados e municípios para conversar, para replicar essas ações do Procatador. E aí eu falo um pouco das oportunidades, mas acho que já deve ter falado assim, todo mundo já deve estar careca de saber, mas vamos lá, né? Eu acho que o principal é aumentar a participação dos órgãos federais do decreto 5.940, que é a coleta seletiva dos órgãos públicos, né? A gente tem que aumentar essa participação desses órgãos, que garante um sustento de muitas cooperativas, né, no Brasil. Tem a oportunidade da contratação dos catadores no molde da Lei de Saneamento Básico. Então, como o Fernando falou, ainda são poucas as prefeituras, mas a gente precisa enaltecer, a gente precisa dizer para esses prefeitos que fizeram essa contratação que eles são o máximo,
porque os outros vão ficar com ciúme e vão querer repetir, entendeu? Então, a gente tem que ter umas estratégias dessas, a gente tem que dar prêmio para esse povo que contrata no molde do saneamento básico, entendeu? Que fizeram esse passo. A gente precisa estabelecer uma comunicação com a prefeitura, porque ela não adianta ficar disputando, gente. Tem que fazer uma comunicação com eles, é uma ferramenta. Tem uns que são muito difíceis, a gente ouve várias histórias, mas tem que sentar para conversar. Uma outra coisa aqui, que também está falada em outra sala aqui, que é o crédito presumido de IPI. Nossa, que nome esquisito, né? Mas é o seguinte, a ideia dessa lei, que foi criada em 2010, é tentar aproximar mais as cooperativas de catadores com as indústrias recicladoras, né? E aí a indústria recicladora, ela tem um desconto no imposto dela se ela comprar direto de cooperativa. Então, isso é um benefício para ela. E por que isso é benefício para a cooperativa? Porque a cooperativa começa a ser interessante a indústria buscar a cooperativa para comprar. Então, essa foi a ideia dessa lei aqui, desse regulamento, né? Aproximar mais essa comercialização. E aí, essa tabela aqui, eu não vou falar o que está escrito assim, que é muito detalhe, mas o que serve aqui é para dizer que tem materiais que são menos procurados em certas regiões, ou no geral, do que outros. Por exemplo, latinha de alumínio é praticamente instantâneo, né? Todo mundo já pega, né? Agora, o vidro, não sei não, viu? Vidro, às vezes, deixa lá, porque não vale. Então, vamos dar um benefício maior para o vidro, para ver se vale a pena, para ver se alguém se interessa pelo vidro. E a latinha de alumínio, entendeu? Já está andando, né? Vamos botar menos. Vamos botar mais incentivo àqueles materiais que ainda não está valendo a pena. Essa foi a ideia também aqui. Bom, e a grande oportunidade é a Política Nacional de Resíduos, né? Isso aí não tem dúvida. E aí considerou os catadores de uma maneira transversal na lei, né? Visando a inclusão produtiva dos catadores, tanto na coleta seletiva, quanto na logística reversa, quanto na separação dos resíduos. E aí, uma grande oportunidade, gente, é o seguinte, a história do plano dos resíduos. O município tem que elaborar o seu plano. E ao elaborar o seu plano, ele tem que considerar os catadores, né? Inclusive, se ele falar assim, não tem catador, ele tem que explicar o porquê que ele não tem, da onde que ele tirou isso. Isso tem que estar escrito. E na elaboração desses planos, ele tem que ter a participação social. Então, é a grande oportunidade de vocês participarem lá e vocês criticarem isso. É a hora de vocês buscarem isso. Vocês têm que ter essa informação de onde está rolando esse desenho desses planos e ir lá participar. Tem que se meter nessas conversas aí, porque aí no plano é que vai definir quem é que vai prestar os serviços, por exemplo, como é que a prefeitura vai dar a solução. E depois do plano publicado, entendeu? A prefeitura vai seguir aquilo que está lá. Então, a hora de vocês também se colocarem na construção dos planos. O MMA, ele apoiou agora vários consórcios de municípios para a elaboração dos seus planos. No total, a gente apoiou basicamente 400 municípios por meio de consórcios, né, para fazer seus planos. Eles ainda estão começando a fazer os planos. A gente apoiou no final de 2011, eles ainda estão ainda em processo. Então, vale a pena depois tentar se comunicar, tentar ver no seu município quem é que está elaborando o plano e correr atrás disso, gente. Tem que correr atrás, viu? Bom, e a logística reversa, né? A logística reversa, que é essa coisa de todo mundo responsável, é isso que vai pôr em prática, né? Os acordos que vai dizer quem é responsável por qual pedaço do processo, né, de destino adequado dos resíduos. E aí também o movimento dos catadores está conversando direto, né? Principalmente o grupo de embalagens em geral, que impacta direto. A gente estima que 70% dos resíduos de casa é de embalagem geral. Então, gente, vai ter um impacto direto no trabalho de vocês. Tem que também participar dessa discussão diretamente. E aí, o que o Fernando já falou, é a nossa proposta, então, né, que a gente vem buscando de coleta seletiva com catadores, então, com caminhões para cooperativas, pontos de entrega voluntária para grandes volumes, aquele sofá e tal, que você não sabe onde colocar, coloca nesses pontos de entrega, unidades de triagem, enfim. E aqui é mais ou menos isso também, repetitivo até, coleta porta a porta com catadores, caminhões e integração com o mercado da logística reversa.
E aqui eu trouxe esses 2 slides. A SECOM, que é a Secretaria de Comunicação da Presidência, ela encabeçou ano passado uma campanha para as pessoas em casa separarem o seu lixo, né? E a gente usou muito a figura de vocês nas campanhas educativas, tanto na TV, passou propaganda em alguns momentos, em rádio. Só que agora a gente tem que retomar essa propaganda para as pessoas, porque se as pessoas não separarem em casa, né, fica difícil, né, gente, trabalhar com aquele negócio todo misturado, né? O úmido misturado com o seco, aí estraga o seco, principalmente papel, né? Aí você perde o valor daquilo. Então tem que ter uma campanha para as pessoas em casa separarem, né? E a gente tem que trabalhar nisso também fortemente para ver se faz isso de uma maneira mais em larga escala e incentivar os municípios a fazerem isso também. É isso, gente, de uma maneira muito geral. Fica aí meu e-mail para, se vocês precisarem de alguma informação, me disponho até aqui mesmo no evento. Obrigada.